Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? A tia Késia também está tudo bem, graças a Deus, né? Hoje nós vamos para mais uma escola bíblica dominical, né? Liçãozinha número 3, que tem o título como Na casa do meu amigo eu oro. Quem é o meu amigo? Nós já aprendemos em lições anteriores. Nosso amigo é Jesus. Então, onde é a casa dele? É a igreja. E na igreja que nós fazemos, nós louvamos, adoramos, lemos a palavra, né? E nós oramos, não é verdade? Então, na casa do meu amigo, que é o nosso Jesus, nós fazemos tudo isso, não é verdade? Então, antes da gente iniciar a nossa liçãozinha, nós vamos fazer uma oração, não é verdade? Então, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nesse momento eu estou aqui, Senhor, para agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar ensinando a Tua palavra e junto aprendendo, Senhor. Pai querido, eu te peço nesse momento que venha visitar a cada criança, a cada família. Abençoa as pessoas que estão enfermos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que necessitam da Tua proteção. Senhor, visita cada lar, cada pessoa, Senhor, que está assim com o sentimento, às vezes entristecido por estarmos vivendo toda essa situação, mas que nós possamos ter, Senhor, esse momento de aprendizado para nos alegrar o coração e sentir a Tua presença. Senhor Jesus, eu te agradeço nesse momento, Senhor, e fique no coração de cada criança, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Em continuação, né, com a nossa liçãozinha, o nosso Aprendendo a Bíblia fica em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Então, a nossa casa, que é a igreja, o nosso lar, em qualquer lugar, nós podemos ter o nosso momento de oração. Não é verdade? Então, as historinhas de hoje, prestem bastante atenção, fala sobre um rei muito maldoso, o rei Herodes. Olha a cara dele, olha que homem de semblante maldoso, bravo. Esse rei era um rei assim que ele não aceitava que Jesus, depois que subiu aos céus, e os seus amigos, né, alguns discípulos dele, continuava falando a sua palavra. Então esse rei não gostava dos crentes. E sabe o que ele fez? Certo dia, ele pegou Tiago, que sempre falava sobre Jesus, falava sobre as maravilhas do céu, falava sobre Deus para as pessoas, e ele mandou prender. E além de prender Tiago, o que eles fizeram? Aqueles homens maldosos, aqueles que tinham matado Jesus, mataram Tiago. E aí os crentes ficaram muito entristecidos. Como que pode um rei fazer uma coisa dessa? Tirar a vida de uma pessoa que estava falando de Jesus. Mas, né, não era só o Tiago, que era amigo de Jesus, que falava de Jesus. E tinha um amigo também chamado Pedro. E quando Herodes ficou sabendo que Pedro também fazia a mesma coisa que Tiago fazia, ele ordenou que prendesse Pedro. E Pedro foi para a prisão. Foi tão assim preso, que foi tão guardado que, olha só, o rei Herodes colocou 2 soldados. Pedro estava acorrentado para que não fugisse dali. E provavelmente o que ia acontecer com a vida de Pedro? Ele ia ser morto. E quando nós temos um problema para resolver, uma solução, uma situação, alguma coisa, o que nós devemos fazer, crianças? Eu como adulto, todos os adultos, vocês como criança, todas as crianças, qual é a nossa solução? A nossa solução, como diz o nosso título, orar. Então nós temos que orar, falar com Deus, pedir misericórdia para proteger, para toda a situação que está existindo
que todo mundo sabe, mesmo vocês que são crianças, o que está acontecendo nesse mundo. Qual é a solução? Somente a oração. Através da oração acontecem milagres. E aí, o que aconteceu nessa época aqui que Pedro estava preso? A igreja começou a orar, a pedir misericórdia para Deus, para que Pedro não viesse ser morto por aqueles homens maus. As crianças também oravam, porque Pedro era um homem que falava de Deus, falava sobre as maravilhas de Jesus. E a igreja orava noite e dia. Eles iam para a igreja, oravam. Quando eles iam para casa, eles continuavam orando. E o que aconteceu? A oração tem um grande efeito na nossa vida. Certa noite, apareceu 2 anjos lá dentro da prisão. Mesmo esses soldados estando ali, Deus deixou invisível esses anjos e eles desacorrentaram, pegaram Pedro, tiraram de dentro daquela prisão sem ninguém perceber. Por quê? Porque o poder de Deus é capaz de fazer qualquer milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte. Na verdade, nós temos que orar para que as coisas aconteçam. Não é só assim, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Não, nós devemos fazer a nossa parte, que é o quê? Ter intimidade com Deus. Dobrar nossos joelhos, pedir pela nossa família, pedir pelas pessoas que estão doentes, pedir pelo um amiguinho que não está bem. Então nós temos que, uma principal das coisas que nós temos que fazer é a oração, né? Não podemos deixar de orar. Então aconteceu aquela grande surpresa. Pedro, quando se viu livre daquela prisão, ele glorificou a Deus, porque ele sabia que existia, além da oração que ele também fazia, existia uma igreja, existia crianças que oravam pela vida dele, e Deus fez todo esse carinho, esse capricho pela vida de Pedro, porque senão o que ia acontecer? Seria morto igual Tiago, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu e foi encontrar, olha, todo mundo, todos felizes, e foi passando pelas casas das pessoas, foi encontrando os irmãos da igreja e todos glorificando a Deus. Por quê? Porque Jesus, né, que entra com a sua misericórdia sobre a vida de todos nós, deu essa oportunidade de deixar Pedro invisível e tirou ele de dentro da prisão para não ser morto. O rei Herodes ficou muito mais furioso, mas o poder de Deus foi bem maior do que aquela fúria daquele rei poderoso, aquele rei bravo, que não adiantou nada. Ele era muito bravo, mas o poder de Deus é sobre todas as coisas. Não é verdade? Não deixamos de orar, de falar com Deus, tá bom, crianças? Orem por nosso Brasil, orem por nosso planeta, orem por toda essa situação que está acontecendo nesse mundo, não é verdade? Vocês são crianças, mas vocês ouvem, né? Vocês são inteligentes, vocês assistem, às vezes ouvem o papai e a mamãe falando, alguma reportagem. Então, não deixamos de orar um pelos outros, ok? Espero que vocês tenham aprendido e entendido a historinha de hoje, tá bom? E para finalizarmos a nossa liçãozinha de hoje, né, não devemos deixar de fazer as nossas atividades, né? São 2 atividades, então vocês vão colorir o pontilhado que tem aí no primeiro exercício de lápis azul. Aí vocês vão ver que vai formar uma palavra-chave. Qual é essa palavra-chave? Qual foi o nosso assunto de hoje? Né? Depois que vocês pontilhar tudo aqui, fechar todinha ela, aí vocês fazem um colorido bem bonito. E o segundo exercício, o aluno vai marcar o caminho correto do labirinto que leva Pedro e o anjo fora da prisão. Não é verdade? Então, fazem bem bonitinho essas 2 atividades e fiquem atentos que a tia gosta sempre de mandar um louvor, né? Que é muito bom louvar a Deus, e tem um louvorzinho para finalizar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Uma excelente semana, um domingo abençoado e um beijo no coração de cada criança. Tia Késia, ó,
ama muito vocês. Fiquem com Deus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.